Quando a gente fala de autonomia nas negociações, a gente vai se deparar com basicamente dois tipos de negociadores. O primeiro negociador é aquele que tem autonomia para decidir. Ele pode, durante a negociação com você, já tomar uma decisão. Ele tem o poder, ele tem autonomia para decidir. O outro tipo é aquele que não tem o poder de decisão, mas ele pode influenciar o outro. Então, esse tipo é o tipo influenciador. Ele não vai decidir na hora com você, mas ele pode muito bem influenciar o outro, influenciar a pessoa que toma a decisão. Isso pode ser um superior hierárquico, pode ser alguém que ele represente no momento. Para negociar com esses dois tipos de pessoa, basicamente, a gente vai ter que utilizar estratégias diferentes, claro. Então imagina, você tem autonomia para decidir, você vai negociar com alguém que também tenha autonomia para decidir. O foco seu na negociação ele deve ser um foco muito mais objetivo, ele deve ser um pouco mais pragmático. Claro que você tem que investir no relacionamento, em toda a negociação, seja com quem for, você tem que investir nesse aspecto relacional. Só que com esse que tem autonomia de decidir, você pode ser um pouco mais pragmático. Agora, com o outro que não pode decidir, que ele só pode influenciar, o enfoque ele tem que ser muito mais relacional, muito mais. Pelo um simples fato, imagina, ele não vai poder decidir agora, então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reportar isso ao outro, vai ter que reportar como é que foi aquela negociação, né? Ele vai fazer o quê? O que ele pode fazer, na verdade? Ele pode convencer a pessoa que toma a decisão. Então, basicamente, você quer que esse influenciador seja o seu porta-voz, que ele vai lá e convença o outro que pode tomar a decisão. Então, o enfoque relacional ele tem que ser muito maior. Você tem que redobrar o enfoque aí na relação quando você for negociar com esse tipo de negociador. Agora imagina, vejam que existe uma certa assimetria na relação, se por exemplo eu tenho a autonomia, o poder aí de decidir e o outro ele tem só aí o poder de influenciar, a autonomia para influenciar, mas ele não pode decidir. Então há uma certa discrepância, certo? A gente consegue, na literatura da negociação, ela nos relata algumas estratégias para a gente utilizar para corrigir essa assimetria em termos de autonomia para decidir. Então, assim, imagina que você está negociando com alguém que não pode decidir, com alguém que pode influenciar. Já falei para vocês, o enfoque ele deve ser um enfoque muito mais relacional. Tá, o que a gente pode fazer então para corrigir essa simetria? Deixar a coisa um pouco mais equilibrada, sabe? E por que esse equilíbrio é importante? Porque a pessoa que necessariamente ela não precisa decidir no momento, ela tem algumas vantagens. Ela pode muito bem ter mais tempo para refletir, ela pode simplesmente falar, olha, eu não consigo decidir agora, ela pode ganhar mais tempo durante aí todo o processo de negociação, ela reflete melhor sobre isso. Muitas vezes até ela consegue encontrar justificativas para voltar atrás durante a negociação. Ela pode prometer uma coisa, depois ela vai falar, olha, então eu conversei com o meu chefe, com uma pessoa que eu represento, e não deu, a pessoa não aceitou. Então, ela tem mais flexibilidade. Isso dá um certo poder para ela. Mas a gente pode corrigir isso de algumas maneiras. Então, a gente vai usar uma estratégia que é chamada de estratégia do equilíbrio. O equilíbrio em termos aí de autonomia. A primeira coisa que você pode utilizar quando você estiver negociando com alguém que só tem ali autonomia para influenciar, que não pode decidir, é simplesmente pedir a presença de quem pode decidir na mesa. Você fala, olha, eu gostaria de negociar com quem realmente possa aí tomar a decisão. Eu acho que vai ser muito mais produtivo, vai ser muito rico, a discussão vai ser bem legal. Então você pode chamar a pessoa que tem autonomia de decidir. Essa é a primeira. A segunda forma é você não precisa chamar o outro para vir na mesa de negociação. Você simplesmente não declara a sua autonomia. Você fala, olha, então, você não vai expressar que você tem ali autonomia de tomar a decisão no momento. Aí você pode pensar assim, eu não vou expressar, mas o outro ele já pode saber que eu tenho essa autonomia de tomar a decisão. Eu vou te falar uma coisa, quando você afirma algo, quando você faz uma afirmativa sobre aquilo, isso tem um peso muito maior do que simplesmente o outro deduzir alguma coisa. Então, veja, se você está na negociação e você tem autonomia para decidir, você tem uma maior pressão sobre você. É claro, você pode decidir no momento, o outro pode te pressionar mais para tomar aquela decisão naquele momento. Agora, se você simplesmente não declara, claro, o outro pode presumir isso e exercer uma certa pressão, mas no momento que você declara, essa pressão ela tende a ser muito maior.
Então você pode simplesmente omitir essa questão da sua autonomia, do status da sua autonomia. Outra forma também é você consultar outras partes, consultar outras áreas, por exemplo. Você pode falar muito bem para o outro, falar assim, olha, então, para tomar decisão, eu até tenho autonomia para decidir mais, eu me sinto mais confortável se eu for consultar outras áreas, eu preciso falar com um jurídico, eu preciso falar com um financeiro sobre aquilo. Quando você faz esse exercício de consultar outras áreas, você vai ganhar muito tempo, você vai ganhar mais tempo para ir pensar, para refletir sobre a negociação, fora que pode ser uma coisa que realmente você precise. Então você não precisa se sentir pressionado. Essa relação assimétrica, ela tende a dar um equilíbrio quando você fala isso, quando você usa essa estratégia de conversar, aí consultar outras áreas, você vai ganhar mais tempo. E a outra coisa, simplesmente, é muito pragmática, é simplesmente você pedir um tempo para refletir. Você falou, olha, eu não costumo tomar esse tipo de decisão assim, dessa forma. Olha, veio informações novas durante o processo da negociação, eu não imaginei que isso seria dessa forma e eu preciso refletir. É extremamente compreensível isso. Você precisar refletir para tomar uma dada decisão. Então, essas são as 4 formas que você pode utilizar ali para corrigir essa questão aí da assimetria em termos de autonomia aí nas negociações. É isso. E eu desejo a todos uma excelente negociação.